pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. Agora vou dar início a um comentário sobre a apostila que estarei postando da aula de hoje. Como disse anteriormente, nós demos início no primeiro período ao estudo das fases de desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos. Vimos até os 2 aninhos de idade, dos 0 aos 2 aninhos de idade. Hoje estaremos dando início dos 2 aos 4 anos. Primeiro de 2 e 3, depois de 3 e 4, que é a apostila que veremos na aula de hoje. E tem algumas observações que eu gostaria de destacar com vocês desta apostila. Para início, devemos sempre ter em mente que a trajetória de uma criança percorre desde que começa a deixar de ser bebê, daquela dependência total da mamãe ou do cuidador, né? Até começar a se transformar em um ser mais independente, autônomo. Está relacionado tanto às condições biológicas como aquelas que são proporcionadas, né, pelo espaço familiar e social no caso e escola, com o qual esta criança vai interagir. Devemos lembrar também que o desenvolvimento de uma criança não acontece de uma forma linear, não. Ele acontece de forma gradual e há avanços e retrocessos neste período. Isso é muito particular de cada um, como eu ressaltei no vídeo anterior. Cada um é um indivíduo, é um ser único, então por isso que tem essas características, certo? E essas etapas devem ser muito bem estimuladas para que aconteça um desenvolvimento bom, um desenvolvimento integral, um desenvolvimento, entre aspas, correto e adequado para aquela faixa etária. Mas nós não devemos esquecer que forçar uma etapa, forçar um estímulo pode causar algum conflito e trazer alguma dificuldade para essa criança. Então, tudo tem o seu tempo. E cabe à escola conhecer todos esses passos, toda essa fase de desenvolvimento. Isso, é claro, na pessoa do educador, no caso, na pessoa de vocês que estarão trabalhando diretamente com as crianças dentro de cada faixa etária que eu mencionei anteriormente. Nessa apostila estaremos vendo as características de cada faixa etária, inicialmente de 2 até os 3 anos. Farei um breve resumo, na apostila está mais detalhado para que vocês possam estar estudando. E caso tenham alguma dúvida, a gente entra em contato, a gente discute para estar sanando. Características do desenvolvimento físico de 2 aos 3 aninhos de idade. Começa a ter o equilíbrio e a coordenação motora, que vão aumentando gradativamente, o andar, o caminhar, o sentar, pular e etc. Consegue a criança manipular objetos com as mãos de maneira mais eficiente, começa a controlar os seus esfíncteres, ou seja, o cocô e o xixi. Intelectualmente falando, é uma fase de muita curiosidade dos 2 aos 3 anos. E também daquela tal pergunta, tudo ele pergunta por quê? Por quê? Por quê? Porque é a fase da curiosidade. Começa a desenvolver a sua competência linguística, ou seja, ela consegue se expressar melhor, né, através da fala, juntar não só a competência física, mas com a linguagem. Então, ela começa a se expressar melhor e isso ajuda muito no desenvolvimento cognitivo. E ela começa a produzir frases inteiras, completas, que o adulto consegue compreender melhor. Começa a adquirir a consciência de si como ser único e não como algo que ainda é dependente ou parte da sua mãe ou daquele que cuida, né? A memória e a concentração aumentam um pouquinho, já começa a ter capacidade de ficar mais tempo prestando atenção e começa a desenvolver também as imagens mentais, ou seja, por exemplo, bola, ela já tem ideia do que é uma bola, mentalmente falando. Cadeira, já tem ideia de que é uma cadeira, mentalmente falando. Então, ela começa a relacionar a imagem com a linguagem. E começa a ter a noção de uma sequência, principalmente sequência numérica e características específicas de alguns objetos, certo? Por exemplo, mesma cor, mesmo tamanho e assim por diante. Socialmente falando, a criança começa a reagir melhor a ser separada da mãe. Então, ela começa a acalmar nessa fase lá, principalmente na creche, que a gente sofre muito, né?
com isso, que quando a mãe deixa a criança na escola, chora muito, dá muito trabalho, nessa fase ela já começa a se adequar, começa a aceitar melhor, começa a imitar e participar dos comportamentos dos adultos. Lembra que nós somos o espelho para as crianças, o exemplo. Tudo que a gente faz, elas também aprendem e colocam em prática, elas realizam, né? E emocionalmente falando, elas têm um turbilhão de emoções, entre raiva, prazer, frustração. Elas estão começando a aprender a lidar com esses sentimentos. E nessa fase, as crianças começam, ainda tem a característica da birra, né? Para poder chamar atenção, para poder chamar a atenção dos adultos, ter o carinho, ter tudo o cuidado. Então, nessa fase também acontece isso. Assim como esta fase também é bem caracterizada pelo egocentrismo, onde tudo é meu, tudo é só para mim. Bom, até aqui falamos dos 2 aos 3 aninhos.